Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Obrigado mais uma vez pela sua atenção, obrigado por estar aqui no canal. E hoje nós vamos fazer o fechamento dessa etapa, do Raja Yoga, ou desse passo do Raja Yoga chamado Pratyahara. E nós vamos saber um pouquinho hoje o que é esse Pratyahara, ou seja, o que é o tal do Ahara, do Pratyahara. Então, fique aí, acompanhe e principalmente te peço mais uma vez, que tente fazer a sequência, pegar lá do início. Nós estamos hoje na aula 38, tentar pegar lá do início e vir acompanhando, porque é bem sistemático tudo isso, ele é bem acumulativo, é como se você estivesse subindo uma escada ali, degrau por degrau. Então, vale muito a pena você voltar lá no início. Mais uma coisa importante, é o que sempre a gente pede: multiplique essa ideia, ou seja, manda o link, manda a descrição do canal para pessoas que você conheça, que você sente que tem abertura para isso, que esteja precisando de meditação. Na minha opinião, todo mundo precisa dela, mas enfim, ative também o sininho, dê um like para a gente saber que está tudo caminhando bem, para não ter dúvidas. Se você tiver dúvida, mande uma mensagem para a gente, faça um comentário, a gente busca responder dentro das nossas possibilidades, enfim. E vamos multiplicar essa ideia, vamos multiplicar o canal, vamos multiplicar a boa nova, vamos multiplicar o bem, porque é disso que nosso mundo está precisando. Então vamos lá? Muito bem. Pratyahara é uma palavra composta, de origem sânscrita, deriva do sânscrito, é uma palavra composta de duas outras. Prati, que quer dizer contra, estar contrário, negar, e ahara significa alimento. Então é como se eu estivesse dizendo, assim, bem grosso modo, bem literal, contra o alimento. Como se eu estivesse me blindando para não receber o alimento. Tá confuso ainda? Vamos tentar entender então esse processo. Muito bem. Prati, contra. E o que é ahara? O que é esse alimento? Alimento não é só a química que você consome, seja pela mastigação, seja bebendo, enfim, não é só a química que você consome para manter o seu corpo. A ideia aqui de Pratyahara é mais abrangente, bem mais abrangente. É tudo aquilo que vem de fora e que abastece o seu corpo, o seu ser. Impressões, pensamentos, imagens, enfim, tudo aquilo do mundo que nos circunda e que vem até nós, principalmente as impressões. E esse é o alimento de que trata o Pratyahara. Esse é o Pratyahara. Nós somos dotados, quando eu falo nós aqui, nessa definição, estou falando o nosso ser físico, nosso ser encarnado aqui. Para que a gente possa conhecer esse mundo que nos cerca, nós somos dotados de sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato, enfim, nós temos esses sentidos que nos fazem interagir com o mundo que nos cerca. E junto desses sentidos, nós temos um sentimento que nos faz criar vínculos, afeição por pessoas, por animais, por exemplo, animais de estimação, por objetos, Nós vamos criando vínculos, criando afeições com esse mundo. É disso que trata o Pratyahara. Então, vamos lá, vamos começar a construir a ideia. Essas impressões, tudo isso que vem e que chega até nós, penetra em nosso ser através dos nossos sentidos, através da nossa afetividade, enfim, Nós passamos a gostar de determinadas coisas e até a rejeitar outras. Nós passamos a nos associar a grupos de pessoas, nós passamos a cultivar afeições muito profundas, por exemplo, por animais, animais de estimação. Todas essas impressões, elas entram pelo nosso corpo físico e vão além disso. Elas começam a habitar o nosso corpo emocional, elas começam a habitar os nossos corpos mais sutis. Vai acompanhando a ideia.
Tudo isso nos torna, de certa forma, eu vou colocar assim entre aspas, tudo isso nos torna fortes e frágeis. Tudo isso causa para nós uma certa vulnerabilidade. É disso que trata o Pratyahara. Assim, segundo os esotéricos, essas impressões, esse alimento é a verdadeira causa do sofrimento. Grave isso. Muito bem, aí nós podemos fazer uma associação, né? Vamos pegar do hinduísmo a ideia do Pratyahara, dos Vedas, e vamos transpor essa ideia também para o budismo. E lá no budismo tem uma ideia, né? uma visão trazida por Buda, que também se assemelha muito a isso. Essa visão que Buda nos traz, que é a visão da verdadeira origem do sofrimento, ela é baseada nas 4 nobres verdades, que nós vamos falar um pouquinho agora para a gente começar a fazer as nossas ligações, ok? Muito bem. 4 nobres verdades são, em primeiro lugar, verdade 1, a existência do sofrimento. Sofrimento existe. Essa é a primeira grande constatação. A segunda nobre verdade é que o sofrimento tem uma origem, ele tem uma causa. Ele existe e ele tem uma causa. E está tudo aqui, está tudo no nosso ego. A causa desse sofrimento é a ignorância, é o apego, é a ligação com a experiência física. Ou seja, a ignorância nos leva ao desejo, à maldade e a todos aqueles pensamentos tóxicos que nos assolam. Eles são a causa do sofrimento. A terceira nobre verdade é de que esses tóxicos podem ser eliminados. Essa é positiva, né? A primeira é que ele existe, a segunda é que a nossa ignorância causa esse sofrimento que existe, a terceira é de que ele pode ser eliminado, já começa a se tornar positivo. E a quarta nobre verdade vai falar do caminho que leva à eliminação do sofrimento. É o caminho do desapego, que é a essência da filosofia de Buda. Mas aí nós chegamos, né? Agora conhecendo um pouco da ideia das nobres verdades, da ideia desse sofrimento, nós voltamos para a realidade atual, né? Século XXI, terceiro milênio, esse mundo que nos cerca hoje, a gente vê que esse mundo que nos cerca hoje, tudo que nos envolve tem um apelo muito forte em nós, exige a nossa atenção, exige o nosso foco nesse mundo, exige o tempo todo uma interação nossa. Esse talvez seja o grande problema, porque nós não conseguimos desligar essa chave, não conseguimos desligar esse mundo de teias que nos prendem a esse mundo de tal forma que a gente não consegue se desligar um minuto sequer. Lembra, por exemplo, né? Você já deve ter brigado, discutido com alguém. Lembra o que acontece quando você briga com alguém, quando você discute com alguém? Você fica o tempo todo pensando naquela pessoa. Ou se você tiver um problema, estou com um problema, seja de ordem emocional, seja de ordem afetiva, seja de ordem financeira, seja de ordem de saúde. Quando você está com um problema, você não consegue se desligar dele. Então, ele exige uma mobilização interior sua tão grande que vai além do intelecto físico, vai lá para os seus corpos mais sutis. Esse é o grande problema, quer dizer, está instalado o sofrimento em nós. Por isso, um dos grandes convites da meditação é exatamente esse, é tentar elaborar a nossa verdade essencial, ou seja, começar a desligar, mesmo que seja por um instante ou por alguns instantes, desligar todas essas conexões com o mundo físico, para aí então começar a surgir, começar a eclodir a nossa verdade, a verdade única. Esse é o grande convite do Pratyahara.
aí a gente vai num outro conceito, né? Como a gente busca sempre amparo na essência do nosso trabalho, que são os ensinamentos do Cristo e de Krishna, né? De Jesus e de Krishna, né? Boa Nova, Bíblia, Vedanta, o que fala Jesus, né? Ou que sugere a ideia que a Bíblia passa sobre Jesus quando, lembra lá, jejum. A gente fala, jejum, o que é quando fala lá na Bíblia, né? Que Jesus jejuou durante 40 dias, né? Foi para o deserto, ficou jejuando durante 40 dias. Quando acontece isso, a gente pensa instantaneamente que Jesus ficou sem comer, sem tomar alimento físico, sem comer comida. Não é isso. O jejum de Jesus foi muito mais abrangente, muito mais amplo que isso. Acredito, sim, que o jejum, ele ajuda o nosso organismo a se depurar, ajuda o nosso organismo a retomar um caminho de purificação, mas é necessário um jejum muito maior do que simplesmente o jejum de alimento químico. Ou seja, o jejum de palavras, né? Vamos lembrar lá que Mahatma Gandhi tinha um dia da semana que ele não conversava com ninguém, ele não falava. Era o dia do silêncio para ele. Esse dia do silêncio tem várias outras vertentes que adotam esse dia, um dia do silêncio. Que mais? O dia do jejum de alimento, o dia do jejum do trabalho, como, por exemplo, o jejum de trabalho dos adventistas, né? Ou seja, o adventista, ele tem por hábito, né, baseado no entendimento da Bíblia, que o sábado é um dia de repouso, não é um dia para trabalhar, é um tipo de jejum. Mas, enfim, o que eu estou tentando aqui trazer à baila para a gente pensar um pouco é a amplitude desse jejum. Aí é quando a gente volta lá em Jesus, Jesus iniciou o seu jejum logo depois do seu batismo. Assim, um entendimento bem simples, bem simplista meu, é que realmente esse momento dos 40 dias, né, de deserto de Jesus, ele fez todo esse jejum, ou seja, ele se retirou, se recolheu e foi conhecer exatamente as 4 nobres verdades. Ele foi conhecer interiormente, trazer interiormente a ideia das 4 nobres verdades. Aí eu posso dizer para você assim, puxa, vai fazer o caminho de Santiago de Compostela? Vai fazer a trilha de Cusco para Machu Picchu? Vai fazer a caminhada aqui da fé até a Basílica de Aparecida do Norte? Vai fazer aquela jornada mística até Aparecida? Vai fazer um retiro espiritual? Vai pescar? Enfim, isso é extremamente importante, saudável e necessário. E eu vou dizer para você isso com absoluta certeza. Você pode estudar e conhecer muitas fórmulas, livros de autoajuda, fazer cursos. Você pode fazer tudo isso, mas existe um momento em que você vai ter que elaborar a sua verdade interior e não é ligado a nenhum tipo de impulso externo, ou seja, impulso desse meio material, que você vai conseguir elaborar isso. Então, faça o seu caminho, seu período sabático, sua jornada, seu retiro, enfim, seu jejum, mas faça, porque só depois dele é que você tem efetivamente capacidade de ter uma opinião própria, um entendimento real do seu ser e um contato verdadeiro com a fonte maior. É essa a mensagem. Pense nisso. Esse é o fechamento do Pratyahara. Namastê.